Olá, aqui Rodrigo Teixeira novamente para darmos continuidade ao nosso treinamento de recrutamento e seleção de pessoas. Mas eu gostaria de te relembrar que na última aula nós trabalhamos sobre divulgação da vaga. E aí dei todas as dicas aqui para você criar o seu anúncio e você assim fez no fórum, não é? Você postou ele no fórum. Vamos imaginar que você tenha realmente veiculado aquele anúncio e que agora você está aí com os currículos. Eu gostaria que você realmente tivesse com os currículos em suas mãos. Se você postou mesmo um anúncio e está agora nesta videoaula, não é, com os currículos que você já recebeu, ótimo. Se você não assim fez, mas você tem currículos aí na sua empresa, eu gostaria que você separasse os currículos para que agora fôssemos realizar a triagem de currículos. Mas qual será a vaga de exemplo? A vaga é aquela que você escolheu como exemplo, que nós tínhamos pedido em módulos anteriores sobre a vaga que tivesse o maior índice de rotatividade aí na sua empresa, a vaga que você criou todo o anúncio. Então vamos pensar que você vai selecionar os currículos para as entrevistas, porque você não vai chamar todos que têm aí enviado currículo para você. Então vamos fazer uma triagem de currículos e assim daremos sequência ao processo de recrutamento externo. E eu gostaria de colocar aqui como exemplo o meu próprio currículo para que você pudesse acompanhar junto comigo o que é necessário avaliar num currículo. Você analisa informações e analisa o perfil do candidato devido à sua falta de organização ou à sua organização e objetividade no currículo. O que é interessante logo no início do currículo? O nome do candidato precisa estar logo acima do currículo, qual a nacionalidade, estado civil, a idade. Você não anunciou isso aqui, não é, no anúncio, porque não é recomendável, como nós falamos lá, como prevê na CLT, mas agora você precisa de fazer uma triagem de acordo com os requisitos do cargo. Então você vai analisar endereço, de repente você não quer contratar ninguém que esteja muito longe da sua empresa, e aí você vai analisar tudo isso, tem a questão vale transporte, são vários detalhes, né? Endereço, o telefone, não é? Muitos candidatos não tem, não é? O telefone dele não funciona, ele tem o telefone, mas coloca aqui um telefone que não funciona, e aí você não vai conseguir entrar em contato. Você pode observar se ele tem o mesmo DDD da sua cidade, porque se não tiver, esse candidato tem origem de repente até fora, e tudo isso é motivo para que você o questione na entrevista se o currículo dele passar por essa primeira fase, passar pela fase de triagem. Não é? Após isso vem então o e-mail, né? Se ele tem e-mail, ele vai colocar aqui, não é, o endereço eletrônico, talvez aí o Facebook, o perfil do Face dele, e tudo isso vem nessa parte aqui. O senhor Rodrigo, se não tiver assim, olha, talvez vai demonstrar falta de organização, talvez vai demonstrar falta de objetividade. Tem candidatos que vão colocar aqui nome, vai colocar estado civil, nacionalidade, endereço, tudo isso. E aí o currículo dele vai ficar maior, talvez com 2 páginas ou mais. Então, quando ele faz um currículo objetivo, dá a entender que ele é objetivo. Rodrigo, mas se ele tiver pago alguém para realizar isso, olha, você vai descobrir na entrevista. O primeiro ponto é currículo. Bom, se você analisou, você então tem o primeiro ponto aí que você precisa no currículo, os dados. Mas aqui não tem CPF, realmente não tem, não é indicado que a pessoa coloque CPF porque o currículo dela se torna público. Depois, na entrevista, se você gostar do candidato, você vai solicitar todas as documentações necessárias. Aqui é isso mesmo. Após então esses primeiros dados, vem o objetivo. O que é objetivo? É o que ele quer na sua empresa. Então, se ele for objetivo, ele vai colocar o cargo ou a área que ele busca dentro da sua empresa. Se ele não for objetivo, ele não vai colocar o objetivo e também ele poderá colocar um texto enorme falando um monte de coisas, mas de repente não vai ser isso aqui. Então, se você quiser saber se o candidato, se ele é objetivo, se ele é atual, porque é o modelo mais atual de currículo que eu estou apresentando para vocês. Então aí você pode analisar tudo isso. Bom, eu já sei qual o nome dele, qual o endereço dele, eu já sei agora o que ele quer na minha empresa. Deixa eu verificar o próximo passo nesse currículo. E eu gostaria que você desse uma olhada nos currículos que você tem aí em mãos. Tem objetivo? Está nessa ordem? Tem um texto todo lá? Mostra objetividade? Não mostra?
não é? O currículo está dentro ou está fora da sua vaga até aqui? Vamos continuar analisando para ver se você inclui naquele que você vai chamar para entrevista ou se você já descarta nessa primeira fase. Triagem é isso, seleção é isso, recrutamento, divulgação da vaga, seleção, triagem dos currículos e também no processo de entrevista. Bom, agora que eu sei o que ele quer, é instrutor de cursos, bom, vamos ver se ele é formado em alguma área. E aqui na formação, o que o candidato precisa colocar? Ensino médio, curso superior, pós-graduação, são os cursos aprovados pelo MEC. Não é? E no meu caso eu coloquei aqui que tem a ver, está relacionado com o objetivo que eu quero. Talvez você vai ter aí em mãos um currículo que no objetivo diz o cargo que ele quer, mas na formação, né? Por exemplo, no objetivo está escrito auxiliar administrativo, na formação está que ele formou na área farmacêutica, ele é um profissional da área de farmácia. Não tem nada a ver, ou seja, a área de formação dele não tem a ver com o cargo que ele quer. Se os outros dados do currículo bateram, ou seja, você quer entrevistá-lo, porque de repente ele vai embora para a área de farmácia, mas talvez ele não vai, talvez ele desistiu da área. E aí essa análise é importante. Você conhece agora a formação do candidato, dos currículos que estão aí com você. Elas estão relacionadas, elas têm algum ponto em comum com a vaga que você disponibilizou ou não? Está acima, está abaixo, está relacionado ou não está relacionado? Tudo isso é motivo de análise. Após a formação, o que é correto o candidato colocar no currículo para que você analise até mesmo nessa ordem? São as experiências anteriores do último para as primeiras experiências, as mais antigas. E aqui chegou a hora de você conferir se ele tem alguma coisa de experiência na área que você disponibilizou, na área que você tem aí a vaga que você tem. Qual é o cargo, qual é a data, não é? No meu caso aqui coloquei de 2010 até hoje na ST Consultoria como consultor. E aqui as principais atividades, instrutor de cursos. Então, se eu enviei um currículo para uma vaga de instrutor de cursos, aqui diz que eu tenho experiência de instrutor de cursos. Então, quais são as experiências anteriores? Instrutor de cursos aqui no Senac Minas. Então, quais são? Então, você precisa de analisar tudo isso. Bom, o candidato não tem nenhuma experiência na vaga que você quer. Vale a pena contratar? Se você tiver tempo para treiná-lo, vale, após passar pela entrevista, ver o que ele quer, quais habilidades que ele tem. Então essa análise de currículo é interessante. Pelo currículo você já elimina ou inclui. Bom, após as experiências anteriores, quais as qualificações extras que esse candidato tem? Quais os cursinhos que ele fez? Talvez ele não é formado na área, mas fez cursos livres, como você está fazendo esse aqui de recrutamento, que vai para o seu currículo também. Quais são os cursos livres? E aí eu separei aqui a minha participação em um seminário internacional de liderança e gestão, separei aqui um outro curso que fiz, não é? E aí você vai analisar tudo isso. Se o candidato for atual, o currículo dele está nessa ordem. Se ele for objetivo, ele não está preocupado com páginas, número de páginas, e sim com as informações relacionadas ao cargo. Então você vai analisar todos esses pontos, porque se você tem um candidato não objetivo, você também poderá ter um funcionário, um colaborador não objetivo, não organizado, que de repente não sabe o que quer. Bom, foto no currículo, olha aí, foto no currículo. Lembra lá que na divulgação da vaga eu orientei para que você tivesse cuidado ao solicitar foto? Bom, o currículo é um documento que deve destacar as qualificações do candidato. A foto chama mais a atenção pela primeira impressão que ela causa. Talvez pela foto você vai gostar muito ali da figura da pessoa, mas ela não é competente para o cargo. E aí você vai perder tempo ao chamá-lo para a entrevista. Talvez pela foto você não vai gostar da imagem dele, da foto. A foto nem sempre retrata o que a pessoa é. E aí você perde um grande candidato. Não é? A foto tem que ser sóbria, mostrar seriedade, como se fosse uma 3x4 para documento. Bom, se você solicitar foto, ou se porventura chegar um currículo, aí você tem um currículo nas suas mãos que está com foto, então vou fazer a análise da foto sim. O que eu vou analisar na foto? Essa foto ela precisa estar sóbria, uma foto séria, não é? De um candidato aí, uma foto 3x4, sem grandes sorrisos e poses.
porque demonstra seriedade, demonstra maturidade. Se você tiver aí com o currículo e a foto da pessoa, uma foto que ele esteja em uma piscina, uma foto informal, foto de uma rede social, pode também definir ou demonstrar alguns traços da personalidade do candidato. Ou então que ele não tem conhecimento suficiente, porque se tivesse não colocaria. Tá vendo como você já começa a imaginar e aí o comportamento dele na sua organização. Mas isso é apenas uma análise de currículo. Você teve dúvida, acredita que ele pode ser um bom colaborador para a sua empresa e vai encaixar no perfil da vaga, chame-o mesmo para a entrevista, inclua esse currículo aí na entrevista. Então, segundo a Camila Mariano, consultora de recursos humanos da Capro, peguei aqui para se ter uma segunda opinião, ela vai colocar alguns pontos aqui que eu comungo com ela e oriento meus clientes dessa forma também. Recomenda-se que as empresas não peçam foto a fim de não dar margem para discussão como foi o processo seletivo, porque se o candidato entender que ele foi prejudicado por causa da foto, algum tipo de preconceito, então isso aí vai causar para a sua empresa, de repente lá uma ação trabalhista. O candidato pode alegar que foi preferido por causa da foto e depois a empresa não tem como provar o contrário. Olha, segundo a lei, proíbe discriminação na admissão ou demissão por discriminação por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, como a gente viu lá na divulgação da vaga na aula anterior. É preciso cuidado, porque se a empresa reprova quem tem mais preparo e experiência para exercer o cargo, pode dar margem para o processo na justiça. Então, cuidado com isso, quando você solicita foto. Tenha foto no currículo, faça uma análise desta foto, para que elimine algumas dúvidas. O candidato que se sentir prejudicado pode fazer denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que pode intimar a empresa a prestar esclarecimentos. Dependendo do caso, os candidatos preteridos são chamados para entrevista de seleção e a empresa fica sujeita à aplicação de multa e, em algumas situações, é condenada a pagar indenização por danos materiais e morais. Talvez isso nunca aconteceu na sua empresa. Ótimo, graças a Deus. Vamos continuar fazendo o processo claro, muito transparente, onde você pode registrar todo o processo, tanto os currículos recebidos, currículos selecionados, o processo que você vai utilizar dentro da entrevista, arquivar aquele processo a fim de esclarecer alguma dúvida de alguém ou de algum candidato. Critérios objetivos. Então, quais são os critérios objetivos? Pedir currículo, certificação de formação se você quiser. Às vezes o candidato não está preparado para isso, mas você pode solicitar. Você tem o certificado desse curso que você disse que tem, então você pode aplicar testes, tudo feito de forma transparente e documentada. Não é hábitos de muitos, é documentar processos seletivos, mas documente, tenha esse tempo, se organize para isso, para que não tenha nenhum problema no seu processo de recrutamento e seleção de pessoas. Então, dentre os currículos que você tem, separe aqueles que estão relacionados com a sua vaga, mesmo se você não tiver para contratar e estiver apenas aqui usando como ferramenta para o curso. Então, eu quero colocar isso para você. Eu vou postar agora para você na aula atividade o modelo de currículo, conforme até coloquei ali para você, e eu gostaria que você participasse e interagisse conosco para a gente entender um pouco aí do processo que você está montando. Então vamos lá, até a próxima aula, aproveite aqui os recursos do st24horas.com.br.